Uma ideia que surge às vezes é que a gente, por exemplo, a gente pensa algumas vezes as tradições religiosas como, como eu estou adorando essa expressão ad hoc, né? Então, a gente pensa as tradições religiosas como tendo sido surgindo de acordo com as necessidades das pessoas, né? E não estarem falando sobre, né? O budismo não diz isso. O budismo diz que está falando das coisas como elas são. Ele não está falando das coisas de forma a agremiar as pessoas ou de forma a enganar as pessoas e facilitar a vida delas com um engano, né? Mas muita gente acredita que tem uma ideia um pouco assim. Então, uma das ideias que surge é que, né, ideias como Deus ou renascimento, vida após a morte, assim, são para acalmar as pessoas, né? Porque as pessoas ficam nervosas, né? Tem medo de morrer e daí se tem renascimento, tá tudo resolvido, não precisa ter medo, né? Acho que o espiritismo diz assim, não precisa ter medo de morrer. No budismo faz sentido ter medo de morrer, mesmo com o renascimento. Daí como é que fica isso, né? Então, por que no budismo a gente tem medo de morrer? A gente tem medo de morrer porque não tem a prática. Então, não tem uma mensagem assim que nos acalma só porque a gente acredita em alguma coisa, porque a gente acha que alguma coisa é assim ou assado. Acreditar e pensar e achar as coisas não é suficiente no budismo, né? A gente tem que desenvolver hábitos, no caso, daí fazer prática de meditação, cultivos, né? Cultivar a mente numa direção ou numa outra. No caso, é possível deixar de ter medo de morrer no budismo, mas isso tem a ver com um, o grau de confiança que a pessoa tem em reconhecer a natureza que está além de vida e morte. E isso ela vai ter só fazendo prática, só no cultivo. Ela não vai só por acreditar nisso, não vai ser suficiente. Ela vai ser um remendo, assim, só uma ideia disso. Acreditar ajuda ela a se movimentar na direção de ter uma evidência empírica do que se está falando, mas acreditar não é suficiente. E, particularmente, quando a gente fala em renascimento, o renascimento não nos dá nenhum consolo no budismo, né? Porque em outras tradições em que o renascimento é sempre bom, daí é fácil, né? A gente morre, tá bom, vai para um lugar tão bom quanto ou melhor, né? E no budismo, não, a gente não sabe para onde a gente vai. E as situações todas no samsara, né? No ciclo de renascimentos, no ciclo de sofrimento e felicidade, um ciclo que é um círculo que sobe e desce, né? Então, a experiência é cíclica, né? Melhora, piora, melhora, piora. A gente não, mesmo que a gente vá para um lugar bom, depois acaba. E se a gente vai para um lugar ruim, o único consolo que a gente tem é que também acaba. Então, não, os sofrimentos que a gente tem nessa vida seguem. Essa é a notícia que se tem com o renascimento. Não é uma notícia boa, assim, não é uma boa nova, renascimento. Então, não serve esse papel de consolo, né, com relação ao medo da morte. Na verdade, se diz, né, que mesmo praticantes budistas assim, que não desenvolveram confiança na prática, né, através da experiência do reconhecimento direto, da evidência empírica, através do cultivo da mente deles, quando chega às portas da morte, todas aquelas filosofias e ideias e crenças que eles tinham se tornam brinquedos de criança, assim, uma criança que está morrendo. Então o brinquedo não tem mais interesse para quem está passando dor ali na cama, né? Então ideias, assim, mesmo ideias religiosas muito elevadas, não vão ser suficientes. E particularmente se a pessoa também, além disso, aprontou, né, criou um monte de situações ruins ao redor dela e prejudicou as pessoas, aquilo tudo volta para assombrar a pessoa no momento da morte, porque se ela tem alguma confiança em karma, né, como a maioria dos asiáticos tinha, né? Então, às vezes a pessoa tenta se arranha o peito, assim, bate o peito em sofrimento no momento da morte, porque, né, se dá conta que não usou a vida, né? Então, o Shagdo Rinpoche costumava dizer que o sentido da vida, qual é o sentido da vida, é se preparar para a morte, né? E o exemplo que ele nos deu aqui no Brasil, ele faleceu em 2002, durante um retiro em que ele estava ensinando as pessoas uma prática para o momento da morte, que é a prática de Poa, é um exemplo extraordinário, né? Então isso precisa ser mais divulgado, talvez até, né? Ele
A única pessoa que eu vi morrer direito, né? Eu vi algumas pessoas falecerem, assim, passei pelo processo de morte de algumas pessoas e é é um momento em que você se depara com a sua própria mortalidade também, quando você está vendo a pessoa morrer na sua frente. E como é que vai ser para você, né? E a outra, e com relação à pessoa, tu não tem mais tempo de fazer nada, né? E ela não tem mais tempo nem de dizer muita coisa. Às vezes, nesse momento, você não tenta assustar a pessoa dizendo, você vai renascer em qualquer lugar. Daí você tenta, né, dizer, pensa no Amitabha, né? Se a pessoa tem uma abertura, ou sei lá, o que for da tradição religiosa dela. Se ela ainda estiver ouvindo, né? Chega aquele momento que a pessoa já não está mais cognitivamente presente, né? Ela já está... Tem o momento da morte começa quando ela sabe que ela vai morrer daquilo que ela está tendo, né? Então ali já é o bardo da morte. Ela já, ela já não está no mesmo mundo que a gente. O que a gente fala não está mais conectado com o que está acontecendo com ela, né? E nem, então é por isso que diz que todo mundo morre sozinho, né? Porque ninguém consegue, embora todo mundo morra, a gente não está morrendo do jeito que aquela pessoa naquele momento já sabe que vai morrer. Então, e aqui no Ocidente às vezes até mente para a pessoa, às vezes a pessoa morre sem saber que está morrendo. Claro, ela sabe, né? Mas ela não, mas você vai ficar bem, mas vai ficar tudo bem, mas você... E nesse momento não tem muito mais o que fazer do que isso mesmo, né? Porque vai fazer o quê? Vai deixar a pessoa nervosa também, mais nervosa, né? As pessoas não sabem morrer, não pensam em morrer, não aprendem a morrer, né? E isso faz parte da tradição budista, assim. Não é fácil morrer para ninguém é fácil morrer. Os processos do corpo, a gente é muito apegado ao corpo, a gente é muito apegado a tudo que acontece com o corpo, né? Então, às vezes até uma coisa menor a gente diz, não, mas no meio desse sofrimento não tem como praticar. Eu vi uma pessoa recentemente falando assim, né? Após fazer um retiro fantástico, assim, a pessoa fez uma cirurgia, tinha umas dores e você é uma boa oportunidade para praticar, né? Não tem como praticar no meio dessa dor, tu não tá entendendo. Tá, você não consegue praticar, né? Mas tem que ser possível, né? Senão você não está tendo refúgio, né? O Buda poderia ter essa dor, ele ia conseguir praticar. Então talvez você não consiga, concordo, talvez não seja no nível da sua prática, né? Mas aí dizer que é impossível, não. Então a gente usa, né, os nossos sofrimentos para produzir compaixão, por exemplo, pensar que outras pessoas sofrem da mesma forma, né? É uma oportunidade, né? Tem que usar o que vem. Se vem prazer, vem prazer. Se vem dor, tem que usar a dor também. E a dor é uma das coisas muito importantes na morte, mas é dos problemas o menor, né? Porque tudo vai se desfazer e tudo vai ficar mal resolvido, tudo vai ficar interminado. Então, a pessoa sofre muito na expectativa e também com relação, mesmo que a pessoa acredite, tem uma religião, então ela fica na incerteza. A incerteza é muito... E os céticos que não acreditam em nada estão pensando, tudo bem, eu vou pro nada, tá tudo resolvido, acaba tudo agora. Olha, eles também, chega nessa hora, eles não acham tão tranquilo isso, né? Tem vários casos famosos, assim, os teístas, os cristãos, eles gostam de falar das pessoas que no momento que eram muito céticas, no momento da morte chamam o padre, né, para conversar, né? Então tem um caso famoso recente, 70 anos, né? 50 ou 70 anos, do John von Neumann, que foi um dos maiores matemáticos que tem, um dos mentes mais brilhantes que já surgiram nessa Terra. Não era uma pessoa particularmente boa, mas era talvez uma das pessoas, era mais inteligente que o Einstein, assim, dá pra dizer, assim, era um cara, uma capacidade de trabalhar com ciência e matemática, assim, incomparável, assim. Mais uma pessoa de uma moralidade duvidosa, assim, uma pessoa amoral quase, assim, né? Totalmente, tô nem aí se explodir tudo e foi um dos inventores dessa coisa da Guerra Fria de dizer assim, bom, se os dois lados tiverem um monte de arma, teoria dos jogos, né? Tiver um monte de armas, assim, então eles não vão matar todo mundo porque eles vão ficar na tensão. E funcionou, né? O terror que foi no meio disso, né? Não dá pra dizer até, bom, era a solução que tinha, né? Mas ele era um dos caras que trabalhava com esse tipo de coisa, né? E muitas outras coisas, computador, muitas outras coisas. No momento da morte, ele morreu inesperadamente, ele teve um câncer muito fulminante, matou ele em poucas semanas, assim. E ele teve que ser vigiado, porque tinham medo que ele entregasse segredos de Estado, né? Coisas secretas, assim.
E ele chamou um padre e tudo. E eu não sei se adiantou muito, assim. Mesmo naquele momento, porque a pessoa não, né, não vai acreditar só porque está com medo, né? E ele viu que, de certa forma, né, ele foi tão grande para, digamos, produziu tantas coisas de ciência, assim, mas no final, para ele mesmo, não fez nada, porque chegou na hora da morte e não tinha nada para apresentar, morreu como qualquer um, né? Como se diz no budismo tibetano, assim, morreu como... Às vezes eles falam assim, os geshes, né, os doutores, os kempos, né? Eles estudam o budismo, aí morreu como uma pessoa normal. Não adianta nada. Então, mesmo esses que estudavam budismo, né? Então o von Neumann, que nem estudou budismo, nem estudou nada tão espiritual, morreu como uma... Claro, ele era uma pessoa comum, né? Morreu como uma pessoa comum. Os geshes, os kempos, a gente pensa, não, velho, é uma pessoa especial, né? Uma pessoa que viveu a vida voltado pro Dharma, assim, né? Aí, chega na hora da morte, morreu como qualquer um, assim, como as pessoas morrem, como as pessoas assustado, né? Ao contrário dos grandes lamas, os grandes professores do Dharma, que eles morrem dando um exemplo, eles usam a morte deles como um ensinamento, né? Que a gente teve um exemplo aqui no Brasil, né, do Shagdu Tulku Rinpoche, né? Então, medo de morrer faz sentido no budismo, impulsiona a pessoa para o reconhecimento, para buscar o reconhecimento direto, né, para buscar o reconhecimento empírico daquilo que está além de vida e morte, se é que tem uma coisa desse tipo. Tu começa com uma certa confiança tendendo para isso, e daí tu faz o esforço, trabalha nessa direção para não ficar na dúvida, né, para não obter só uma o que a gente chama de fé, né, mas fé é uma palavra carregada de religiosidade, mas vamos dizer uma crença, né? Então, para não ficar só numa ideia, né, numa afirmação, assim. A crença é importante para a pessoa começar, mas a crença não é suficiente. A pessoa precisa ter uma experiência, né? E essa experiência, ela... Né, por que meditar produz essa experiência? Porque primeiro a pessoa meio que se desvincula do corpo quando está meditando, né? Então ela está no corpo, está totalmente presente no corpo, mas ao mesmo tempo o corpo, o que os olhos estão mostrando, o que os ouvidos estão mostrando, não é a coisa mais importante. E ela está consciente, não é como ela está dormindo, que também ela perde a experiência corporal, assim, né? Consciência da experiência corporal. E daí no fim ela consegue entender uma vida muito além dessa movimentação no mundo, porque ela está parada ali, né? Então, se ela fica muitas e muitas horas meditando sob a orientação de um professor, que ela não vai gerar problemas, ela vai encontrar uma coisa que não está na dependência de coisas externas. Então, essa coisa começa um fiozinho assim para ela entender, para ela reconhecer aquilo que está além da vida e da morte, assim, né? Então, se a pessoa tem uma confiança, ela se coloca na direção do método. Se ela não tem o método, daí chega na hora da morte, daí aí algumas pessoas negam Deus, negam religião, outras vão atrás. Né, Deus nos acuda, assim, até a respiração ficar ruim e a pessoa vai embora, ou às vezes é inesperado. Tem esse outro problema da morte, né, ela é inesperada. Quando ela vem inesperada, é mais difícil de controlar o renascimento, né? Então, no budismo a gente tem medo de morrer extemporaneamente, fora de hora, né? Fora de hora é jovem, numa condição que não permita a prática, por exemplo, inesperadamente, num acidente, num assassinato e assim por diante, né? Então, essas condições não permitem, não são, por exemplo, uma doença prolongada parece horrível, porque a pessoa está sofrendo muito, mas a pessoa tem um certo tempo para refletir, né? Já ajuda. De repente, se ela pratica, ela consegue praticar, daí é excelente, né? O Shagdu Rinpoche, ele tinha uma ideia de que ele ia morrer porque ele fez prática, retiro extenso antes de falecer, né? Então, com certeza ele já sabia, talvez a gente não sabia, mas ele sabia 6 meses antes, 1 ano, talvez antes, né? Como é que ele sabia? Bom, porque esses praticantes, né, que meditam, eles têm um contato maior com a experiência sutil do corpo deles, e eles, né, ficam sabendo, assim. Então, daí ajuda, se a pessoa tem uma morte, assim, bem planejada, né, já começa agora, né? Já com, né, tinha uma praticante que ela era um pouco mais velha, assim, né? Uns 30 ou 40 anos mais velha do que eu. E ela falava assim pra mim: tu pensa que eu sou velha e eu vou morrer antes de ti, mas a gente não sabe.
Não tem nada mais verdadeiro do que isso, né? Só porque a pessoa é velha não quer dizer que a pessoa vai morrer antes de você, né? Não tem, qualquer um dos dois pode morrer na próxima respiração, né? Então essa incerteza também é um pouco assustadora, né? Então, né, o renascimento no budismo não é nenhum tipo de consolo. Daí não funciona essa teoria assim da religião ad hoc que surge para satisfazer certas necessidades das pessoas, porque parece que o budismo dá mais problema para nós de início, assim. Começa a pensar assim, não, mas se tu renascer daí é pior ainda, é tudo de novo, né? Tudo de novo. Vez após vez, sem sentido. Né? Não dá nenhum tipo de consolo, assim, também. E aí parece, pra mim, pessoalmente, parece mais verdadeiro, né? Porque se começa com uma promessa, assim, que é tudo muito fácil, né? Não parece, é papo de vendedor de carro, né? Aí não soa bem. Então, muitas pessoas já me disseram, mas renascimento, né? Tinha um professor na filosofia que disse, eu tenho pressa para fazer as coisas, tu não tem, porque tu pensa que tu vai renascer, então se tu pensa que tu vai renascer, tu não leva a sério essa vida aqui. Aí, né, nunca ouviu falar nos 4 pensamentos que transformam a mente, né? Que a gente pode não ter outra oportunidade como essa para fazer a prática do Dharma. Porque vai renascer, não sabe se vai renascer animal, não sabe se vai renascer no inferno, não sabe se vai renascer no reino dos deuses, que a pessoa não tem interesse no Dharma, né? Então, é agora que a pessoa vai praticar ou nunca. Então, é mais urgente do que uma pessoa que está achando que só tem YOLO, you only live once, né? É mais urgente. Então, professor universitário, professor doutorado, então, filosofia, né? Supostamente a pessoa entende o que é, já leu, né? O que é budismo, assim, né? Não entende nem o mínimo, assim. Então, a gente tem que estar de olho aberto com relação a isso. E para aprender a morrer, faz workshops aí. Daí faz retiro, daí faz prática, daí fica um pouco mais confiante, né, que o momento da morte não vai ser total desastre para todo mundo ao redor, né, que a pessoa prejudica a si própria, prejudica os outros, né, com a sua ansiedade, seu nervoso. Se a pessoa tem uma calma interior e se ela desenvolveu certas confianças, ela se torna um exemplo, né. E se a pessoa ela assusta todo mundo ao redor, né. Às vezes funciona também, porque daí as pessoas assustadas ao redor começam a repensar suas vidas, assim, né? Mas é comum também. Então, eu não sei porque eu senti a necessidade de falar sobre isso sem ninguém me perguntar, mas eu estava pensando sobre isso já fazia uns dias, assim. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem casam banane wa malu jingwene jerezi wan tejin jaso eza peka jabadu tenjo chi om so chi jamen jabene jana sawa kun chatu je oza tare ba men jondo to de no ne jogi zaso da tu tenjo chi chime ko ne pya ma samba wa sa sona jonte se no pa igar juwan shu ki tu pe ko se je shin se sin da shin shu jing me tu jo tu pa nang wan cho tu no tu pa tenor bu yin ne ko pa mo ra sa ne lon de le da tu tenjo chi pe me jason pe me rezo je pe me dan la je ko se so wan pe ma cho je drama de so jin do ni pe me lon je tu jo chi pe den juwan ne jembo den ba yo ne pa dan den ba zin pe je bon nang ko se jo sen tenjo
Rinpoche do Sun Sanje Guru Rinpoche Ngandu Kunda Dewa Jumpoche Apache Kunsa Tutu Tapa Sa So Adev So Shinje Lap Tu So Shina Sangwe Pache Shuwa Dan Sambalon Jiru Pachen De Lo Ba Ma Hong Pacha Guru Pema Se De Hong Ken Lo Sha Son Re Lo Jia Zan Li Sa Sun Cha Pa Pya Tru Ju Sho Sun Nangwa Da Mi Ra Do Sun Ge Le Sho